Começando mais uma semana, 6 de novembro. Nós estamos começando mais uma semana e a pergunta que eu faço para você ao começar essa nova semana, dia 6, você está com preguiça? Você é uma pessoa preguiçosa? A gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes, eu gostaria de mandar aquele recado para as pessoas que deixam comentário aqui no nosso canal. Sérgio Alves, Deus te abençoe. Ana Lúcia Lemes, a Ivone Moreira, a Eva Cassali, a Maria Joana Rodrigues, a Maria Isildinha, a Marli Jesus, a Sônia Barreto, a Alice, Rosana Valim, Ivone Moreira deixou aqui o seu recado. Tem mais pessoas que estão escrevendo, que estão deixando o seu nome, que estão fazendo o seu comentário. Isso alegra muito o nosso coração e você pode continuar então escrevendo, deixando o seu recado. A gente responde a todos, né? Porque a gente quer deixar, né, essa mensagem para você. Então, Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar acompanhando aqui. Quem mais aqui? O Sidney Santana tem participado com a gente. Também a Eva, já falei aqui. A Maria Antonieta, sempre deixando o seu recadinho também. E também a Sônia Barreto, o canal da Ômega, também deixando aqui sempre o recado deles e sempre participando. Vamos lá para o provérbio? Vai deixando que a gente vai falando, tá bom? A gente não esquece, não. O provérbio de hoje está lá no versículo 6. Sempre que você for tentado a ter uma preguiça, a procrastinar, eu quero que você lembre da formiga. Preguiçoso, vai ter com a formiga. Observe os seus caminhos e ser sábio. E aí o texto continua falando sobre a formiga, a gente vai ficar só nesse versículo. Eu quero ler uma outra tradução. Preguiçoso, observe bem as formigas, olhe os caminhos dela, porque você vai ser sábio. Há mais um texto. Aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age, seja sábio. E a última versão que a gente vai estar olhando, esse versículo 6 de Provérbios capítulo 6, é essa daqui. Preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Então a sabedoria do dia, nessa segunda-feira, fala sobre preguiça. E eu quero incentivar você a ler o versículo 7, 8, 9. Você vai ler o capítulo todo e você vai ver do 6 ao 11 toda uma orientação sobre isso. Cristão, quando for tentado a ser preguiçoso, lembre-se da formiga, porque ao se lembrar da formiga, nós vamos ser sábios. Ao olhar o procedimento delas, ao olhar como elas se comportam, a ver como elas agem, nós vamos ser sábios. É como se o provérbio de hoje estivesse dizendo assim para mim e para você: trabalhe sem precisar ser mandado trabalhar. Prepare, colha. Querido, você foi salvo, perdoado da preguiça. Hoje nós temos a oportunidade de viver para servir a Deus. Não tem como servir a Deus e servir pessoas sendo preguiçoso. Não tem como alcançar alvos pessoais na vida profissional, familiar, se a gente deixar a preguiça, a procrastinação reinar na nossa vida. Portanto, essas boas obras que nós precisamos fazer depois da salvação, não tem como a gente realizar através das nossas boas obras, as pessoas ver a luz de Cristo em nós, se somos pessoas preguiçosas. É por isso que o texto está dizendo: vá ter com a formiga, preguiçoso, considere os seus caminhos e seja sábio. Quais são algumas das maneiras pelas quais você se sente tentado a ser preguiçoso? Toda vez que for tentado a ser preguiçoso, leia Provérbios 6, do 6 ao 11. E perceba quais são os conselhos que estão sendo dados. Quais são os conselhos que, ao olhar para a formiga, a gente aprende de atitudes e de ações que deveriam existir em nós. O que está em jogo aqui?
O que acontece se o preguiçoso ignorar esse conselho sábio da palavra de Deus, o exemplo que a formiga nos dá? Se você tivesse que resumir esse texto numa frase, como você resumiria? Então, quando a gente olha esse texto, a gente aprende muito. E eu quero deixar com você um desafio, que é um desafio para mim também, para a gente olhar para a formiga e aprender a como ser sábio. Nos empreendimentos, no nosso trabalho, nas nossas ações, e que essa semana você possa, todos os dias dessa semana, olhar mais para a formiga, para a sabedoria que essa palavra nos traz. Que você tenha uma semana abençoada, que sua família seja abençoada, é a minha oração. Já se inscreveu no canal? Se ainda não, se inscreva. Deus te abençoe.